Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. E dando início a mais um episódio do Apareça e Cresça, Luciana Moraes aqui, dessa vez com a Luísa Yudice, ela que é uma maravilhosa, que tem uma história incrível de superação. O nosso lema é Apareça e Cresça, porque quem é visto é lembrado, né, Lu? É verdade, E é importante ser mostrada essa história linda, então já começo te pedindo para apresentar pra gente. Pois não. Se apresentar, falar um Muito pouquinho. boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei, mas muito prazer. Meu nome é Luísa e eu sou a próxima candidata aqui no nosso podcast, né? E eu estou aqui para contar para vocês várias etapas da minha vida que eu tenho certeza que vai animar, vai incentivar, vai motivar muita gente, tá? É verdade. Então, já começamos, gente, assim, contando um pouquinho da sua história de superação. Você que dava pra gente, inclusive, fazer um livro, que você já começou, né? Você tá no nosso livro, que é O Universo Feminino. Em breve tem spoiler, em breve tem lançamento, em breve tem Bienal. Muita coisa boa pra acontecer, né, Lu? É verdade, é e verdade. chegando aí pra gente. E vamos começar um pouquinho falando, Lu. Hoje, já deixo aqui o convite para você no Apareça e Cresça, para vir contar lá como começou sua história, com todas as conquistas que você teve, as viagens. Gente, essa mulher é incrível, tem muita coisa para contar, mas hoje nós vamos falar sobre a história de superação dela, que inclusive é algo que muitas vezes paralisa as pessoas, né, Lu? É verdade. E para você foi uma alavancagem. Gente, para vocês que ainda não conhecem, não entendem, a Luísa, ela passou por um processo onde ela venceu um câncer. É verdade. E num momento de um grande desafio, que para muita gente foi um momento até de muitas perdas, que foi a pandemia, né, Luísa? Pandemia. Então, conta um pouquinho como foi para você receber a notícia. Veja bem, eu creio, né, que eu sou uma pessoa evangélica, então eu creio muito em Deus, creio muito, muito. Mas como todas as pessoas têm problemas, eu também tinha um problema entre eu e Deus. Eu já era evangélica, mas eu não achava que Deus me amava. Eu tinha esse ponto de interrogação na minha vida. Eu achava que Deus não me amava diante de tantas coisas que já tinham me acontecido. E, na pandemia, Deus me surpreendeu. Por quê? Eu fiquei sabendo dessa notícia que eu fiz uma mamografia e deu realmente um carcinoma. Para mim foi um espanto muito grande, até porque eu nem sabia o que era carcinoma, né? Aí eu perguntei para o Google, porque eu ainda não tinha ido à doutora, né, para saber o resultado. Eu perguntei para o Google, o que é carcinoma? E ele é muito delicado, né? Todo mundo sabe que ele é muito delicado. Muito delicado, ele já respondeu claramente, né? Carcinoma é um câncer. Aí vem aquele susto, você estava sozinha? Sozinha, né? Aí eu falei, é verdade, é câncer, né? E fui à doutora na semana seguinte para levar o resultado do exame, e ela realmente me confirmou que eu estava com câncer de mama. Mas quando ela me mostrou a imagem, né, naquela luz, eu vi, era um pontinho. Olha, um pontinho. Eu achei aquilo um absurdo, que para mim câncer era uma ferida, era um tumor, era uma coisa assim muito grande. Mas era um ponto. E eu falei para ela, é isso, doutora, só um pontinho? Ela falou, mas é porque está muito no início, muito no início. Ele cresce, e você precisa retirar, né? Eu falei, tudo bem, tá bom, então vamos ver o que precisa fazer. Mas eu fui a outro médico para confirmar o diagnóstico. E esse outro médico me deixou bem à vontade, bem tranquila, porque ele falou que se eu fizesse as 10 quimioterapias e 6 radioterapias, esse ponto
poderia sumir, né? E aquilo me deu, Te trouxe assim, uma esperança, né? Te deu uma... Nossa, o fato dele falar isso, assim, que aquele ponto poderia sumir, eu falei, vai sumir. Você se agarrou nesse... Me agarrei nessa fala. nessa pequena esperança, né? Que para mim era bem grande. Então, eu fiquei mais animada com a notícia e me preparei para isso. Só que, olha só, eu era sozinha. Eu não tinha ninguém perto de mim. Então, na pandemia, que é o mais desafiador, na pandemia, né? Exatamente. Foi esse o problema, na pandemia. Então, Luciana, eu tive mais preocupação com a Covid do que propriamente com aquele ponto que poderia sumir, né? Aí eu me apeguei muito a Deus, me aproximei mais ainda de Deus, porque eu só tinha Ele do meu lado, né? E eu percebi que o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, começou a conversar comigo, eu sozinha. Eu tinha certeza que não tinha ninguém Você entendeu um cuidado diferente de Deus, isso, uma experiência, né? Você estava passando por uma experiência com Deus. Foi. Então, ele começou a conversar comigo, como assim, viu, minha filha, você achava que eu não te amava. Olha o cuidado que eu estou tendo com você. E assim, eu comecei a fazer as quimioterapias, né? Fui muito feliz na quimioterapia. Eu não sentia nada. Eu não passava mal, eu não sentia enjoo. E na própria clínica, eu comecei a animar algumas outras pessoas que estavam com a mesma doença que eu, ou outra também. E essas pessoas se animaram de me ver a minha atitude, né? De não estar chorando, de não estar reclamando, não estar murmurando, de não estar lamentando a minha situação. Muito pelo contrário. Eu sabia que eu ia ficar curada. Eu não sei por quê. Não, eu sabia por quê. Era o Espírito Santo que estava me dando aquele conforto, aquele ânimo, né? E eu comecei realmente a fazer as fisioterapias todas que precisavam. Eu saía de lá tranquila, animada, um bom humor. E as pessoas que estavam na clínica, eu conversava, eu dava uma dose de ânimo. Então, eu acho que isso foi me fortalecendo, né? Eu saía de lá fortalecida e esperançosa. Que realmente você foi vivendo uma experiência. Exatamente. Quando eu conto para algumas pessoas, até na ocasião, as pessoas, eu penso assim, eu acho que as pessoas pensam que você é meio doida, né? Como que você... Porque eu já vi você falando várias vezes assim, nossa, foi uma coisa importante. Como é que pode uma pessoa foi uma experiência... com câncer, né? Numa Covid, com essa idade, 74 anos, e tão animada. Eu, às vezes, até achava, eu falava com a doutora, eu estou com isso mesmo, com essa doença aí? Eu não falava o nome da doença. Eu estou com essa doença aí? Eu acho que eu nem estou, porque eu não estou sentindo essas coisas todas. Eu vou até abri-lo um parênteses, porque eu sou psicóloga também por formação, e essa forma com que você encarou faz muita diferença, né? Porque você conseguiu ver como um pontinho. Você conseguiu enxergar o Covid maior do que o câncer, porque eu já tive pessoas assim próximas que estavam vivendo muito bem, depois que descobriu que estava com câncer, morreu com 3 meses, porque a pessoa, ela ouve tanto falar, né? Porque o câncer é uma doença que tem matado mais do que a AIDS hoje, por exemplo. Tinha uma época que a AIDS era assim, o diagnóstico final. Hoje não, a pessoa toma coquetel e vive, às vezes a gente nem sabe, né? Mas o câncer hoje é meio que um diagnóstico assim, de morte. E aí você conseguiu lidar com isso já... E uma outra coisa também interessante que você falou, eu nem falava o nome, porque é uma coisa que você não reforçava. Não. Então, de alguma forma, também já era um cuidado e uma forma que você conseguiu lidar com isso que te ajudou a vencer também. Eu creio que sim, de eu não falar o nome da doença, né? Você não reforçava, né, aquilo como uma... Não. Você via como uma pequena coisa pequeno que ia sair, pequeno ponto, que ia sumir. Se agarrou nisso. Me agarrei. E na sua fé. Exatamente. E na igreja as pessoas oravam por mim, oravam pelo telefone, e eu sabia que Deus estava comigo,
Eu tinha a convicção que ele estava me carregando no colo, né? E eu saía, eu fui no mercado fazer compras, eu fui no shopping, eu continuei minha vida da mesma maneira. Fazendo tratamento. Fazendo tratamento, indo lá na Oncologia DOR, eu fui muito bem tratada, todas as pessoas me trataram muito bem, com muito carinho, tá? Então, tudo isso eu vi que era a mão de Deus na minha vida. E foi isso que me fortaleceu. Te deu força para vencer. Isso. Consegui fazer a cirurgia, graças a Deus, removi o pontinho, né? Carcinoma. O carcinoma, e graças a Deus eu fui fazendo o tratamento, tinha a quimioterapia e a outra... A radioterapia. Não senti nada, nada. Sou muito branca, sou muito clara, minha pele é muito sensível, mas não fui queimada. Nem um dia. Fiz 6 radioterapias. É porque tem muita gente que tem vários sintomas, né? E você não sentiu nada. Vários. Tinha pessoas que saíram dali, iam direto para o hospital. Direto para o hospital. Por causa do efeito, né? Do tratamento, que era forte, muito forte. Então, eu me senti muito bem. Eu me achei protegida. Eu estava protegida e confiante que eu ia ficar boa. O que isso mudou na sua percepção? Que você começou falando assim, que você achava até então que Deus não te amava, Isso. que mudou alguma coisa mudou na tudo. sua? Mudou tudo. Tudo na minha vida. Porque para quem não se sentia amada e hoje está curada... E ainda com esse cuidado, né? Sendo poupada. E ainda falando para as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz uma série de modificações na nossa vida, né? Então, eu realmente me acheguei mais a Deus. Hoje, eu estou mais curada dos meus sentimentos, das minhas emoções. Porque hoje eu tenho certeza que existe uma pessoa que me ama muito, que chama-se Jesus Cristo. E eu estou vivendo minha vida bem. A única coisa que ficou da doença ou da Covid foi exatamente os remédios, né, os medicamentos que eu tomei, que me fizeram engordar. Então, que é uma coisa também que é reversível, né? Que você tem várias coisas que você pode estar fazendo. Que acredito que já esteja, inclusive. Né? Porque é algo que é possível, né? Mediante a um câncer, o que não é possível. Tudo é possível, né? Aquele que crê, né? Então, hoje eu estou bem mais forte, graças a Deus, e falo para as pessoas que tiveram ou têm esse problema, né? Que tenha coragem, que tenha força, que Deus pode curar e que é uma coisa que pode sair. É possível, né? É possível. E você também está se preparando agora para poder começar a levar essa mensagem também na sua rede social, né? Exatamente. Você que recebeu a experiência, agora você está se preparando para poder passar pequenas gotas, né, de esperança também. Como abençoado. Que as pessoas como Luísa Yudice, para seguir na rede social? Exatamente. Eu tenho falado muito sobre esse assunto com pessoas que não tinham nenhuma esperança de nada. Como você falou, a minha doutora também falou. Luísa, eu gostaria que você fosse lá no INCA para falar com algumas clientes que eu tenho que, quando souberam que estava com essa doença, já estão querendo morrer. Estão querendo morrer. Já acham que já estão até no fim da vida, né? E eu gostaria que você fosse lá para fazer essa palestra. E eu fui. Dói muito a gente ver essas pessoas. Dói muito. Porque realmente tira a esperança da pessoa, né? A pessoa acha que o mundo acabou. Então, elas gostaram muito de escutar o que eu falei. Algumas até mudaram a maneira de pensar. Porque não é só sobre o que acontece, mas como nós nos comportamos com o que acontece, né? Inclusive, gente, já dando um spoiler, a Luísa, ela
está com spoiler, muitos spoilers, né, Luísa? Vai participar do livro Universo Feminino. É isso aí. Está com uma coluna também na revista Cenário Rio, que a fé remove montanhas. Então aguardem, que em breve tem muita coisa boa aí. Porque sim. nada é por acaso, né, Lu? Nada Tudo tem um acontece. propósito. Deus Nada. nunca permite que a gente passe por uma coisa que a gente não vai suportar. E Ele fez com que eu percebo que Ele fez com que o seu propósito ficasse mais real. É verdade. Com que você vivesse mais o seu propósito através desse desafio, essa crise, né? Porque tem crise que nos aproxima do nosso desígnio, do nosso propósito. E então, me ajudou bastante também a encontrar, né, o meu roteiro de vida, porque eu botei ali no livro também que todos nós nascemos com um propósito. Só que realmente, até uma certa parte da nossa vida, a gente não sabe qual é esse propósito. Verdade. Então, a gente precisa de ajuda. Principalmente você, que sempre foi proativa, conquistou várias coisas em várias áreas da vida, às vezes a gente acaba se perdendo, Exatamente. né? E o que é meu propósito verdadeiramente? Porque a gente busca muito, não estou falando como ser humano, a gente busca muito as coisas materiais, muitas vezes, né? Que é importante, mas a gente deixa de lado o nosso desígnio, o nosso propósito, e é uma coisa que se torna consequência quando a gente consegue se encaixar. E principalmente o que eu entendi foi isso, né? Se Deus permitiu que eu vivesse, continuasse viva, é porque Ele tem um propósito da minha vida, né? E qual é? É de falar para as pessoas que estão na situação que eu estava, escutar o meu testemunho, né? Escutar a minha história para saber que também existe uma esperança para todos nós. E existe, e a gente tem que se apegar nessa esperança e realmente crer e seguir em frente e não tocar muito nesse nome, porque não importa. Não importa. Que às vezes só reforça, né? Lu, então assim, eu quero te agradecer por você ter participado aqui do Apareça e Cresça. Quero já te convidar para você vir depois contando o que aconteceu antes, né? Para você chegar nisso. Muitas eu quero que você olhe para essa câmera ali e deixe um recado. Essa daqui, olha. E deixe um recado para as pessoas que estão passando por isso, né, que receberam um diagnóstico de morte através do câncer. Qual é o recado que você deixa aí para a gente finalizar esse podcast? Você que foi diagnosticado e hoje está aqui vivíssima, da Silva, aparecendo, crescendo e ajudando pessoas a crescerem. Amém, amém. O recado que eu tenho a dizer é esse. Eu sei que cada um tem a sua religião, né? Isso a gente já sabe. Mas se você crê em algum Deus, não sei qual é o seu, se você crê, você se apegue a essa esperança, se dedique, ore, reze, faça aquilo que você realmente crê, mas se apegue, porque realmente Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza que Deus quer o melhor para a gente, né? Ele quer o nosso bem. Então, para mim, foi assim que aconteceu. E com essa passagem de vida, esse histórico de vida, foi que eu me acheguei mais a Deus. Foi um propósito que Deus teve na minha vida, porque através disso eu me acheguei mais a Deus. Hoje eu tenho convicção de que Ele me ama, como Ele ama você. Ele ama todos nós. Ele quer o melhor para nós. Então, se apegue nessa esperança. Ore, creia, reze e você vai vencer. Eu tenho convicção disso, tá? Eu quero um dia poder escutar algumas pessoas. Eu te ouvi e hoje eu sou curada. Tá bom? Um beijo grande no coração de todas vocês, tá bom? Eu já deixo o agradecimento. Beijo. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Luciana. Obrigada a outras pessoas que fizeram isso acontecer. Tá bom? Amiga das amigas. E eu já deixo aqui meu agradecimento. E a fé remove montanhas. É verdade. Então, cresça gratidão. E apareça. Exatamente. E apareça e cresça. Agora é o contrário. Apareça para crescer. Cresça.